Gente, olhem esse bolo que perfeito. Camada de massa de bolo, super molhadinha, bem estruturada, maravilhosa. Recheio de brigadeiro cremoso de leite ninho, Nutella. Aqui tem mais uma camadinha de massa de bolo. E para finalizar, o nosso brigadeiro de chocolate maravilhoso. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal que é de chocolates. E hoje eu vim ensinar vocês a fazer um bolo trufado que você vai poder fazer para sua família ou até mesmo para vender. E durante todo esse vídeo, então assista ao vídeo inteirinho, eu vou dar várias dicas de como fazer o bolo bem estruturado, de como fazer o brigadeiro corretamente para não esparramar quando você colocar no seu bolo e para o bolo ficar assim, ó, incrivelmente maravilhoso. Gente, olha isso daqui, que perfeito. Então, sem mais delongas, bora lá aprender a fazer essa receita maravilhosa comigo? E nós vamos começar fazendo a nossa receita adicionando os ovos na batedeira e o açúcar refinado. Vou deixar toda a quantidade dos ingredientes aqui na descrição, tá bom, gente? Vamos levar para bater em velocidade baixa e vamos ir aumentando conforme vai dobrando de volume. A gente tem que bater até virar um creme bem branquinho e tipo, deu aqui na batedeira, né? Vai dobrar de volume, tá bom? Dobrou de volume, agora nós vamos diminuir a velocidade da batedeira no mínimo e vamos incorporando a nossa farinha de trigo. Eu já vou misturar o meu fermento em pó aqui na farinha de trigo, porque daí assim depois eu não preciso incorporar. E enquanto eu vou incorporando a minha farinha de trigo aqui na mistura de ovos e açúcar, eu vou incorporando também o meu leite, vou adicionando o leite aos poucos. Uma dica muito importante, essa massa ela não pode ficar batendo por muito tempo. O volume que ficou os seus ovos não pode abaixar, porque senão o seu bolo vai ficar um bolo solado. Então o segredo é deixar na velocidade mínima e adicionando rapidamente a farinha de trigo, intercalando com o leite e assim que misturou, desliga a batedeira, tá bom? Então é assim, o segredo é esse, prestem bastante atenção nessa parte, não é difícil. O único segredo é vocês colocarem rapidamente o trigo para não abaixar o volume dos ovos, porque é isso daqui, essa parte que vai fazer com que seu bolo fique um bolo fofinho, um bolo bem airado, um bolo bem maravilhoso. Se abaixar, gente, sinceramente já pode até jogar fora, porque fica solado, não tem o que fazer, tá bom? Então, ó, vou colocar na velocidade mínima e vou ir adicionando. Coloco um pouquinho de farinha de trigo e coloco o leite. E continuo adicionando, não precisa parar. Até por isso que eu já incorporo o fermento em pó, para não ficar muito tempo batendo depois que já colocou a farinha de trigo. Misturou. Desliga a batedeira. Se ficou um pouquinho sem mexer, nós vamos terminar de mexer com a espátula. Ó, tá vendo essas bolinhas aqui? São bolhas de ar. Isso daqui, gente, dá todo realce na sua massa, faz com que sua massa fique bem airada. Isso quer dizer que a sua massa tá bem batida, tá bem maravilhosa. Agora, como que eu vou fazer? Eu vou raspar as laterais e vou mexendo de baixo pra cima, ó, bem delicadamente. Só pra ver se não ficou nem um pouquinho de farinha sem ser misturado. Ó, aqui na minha não ficou nada, ó. Mas se ficou na sua, você vai mexendo assim, ó, devagarzinho, que ela vai incorporando e ficando maravilhosa. Viu que linda que fica essa massa? Essa massa eu faço desde o meu primeiro bolo trufado. Eu aprendi a fazer essa massa, gente, nunca mais quis fazer nenhuma. Ela é perfeita, ela aceita bastante calda, ela é uma massa estruturada, é uma massa saborosa. Você aprendeu a fazer essa base aqui dessa massa, você faz qualquer outra massa. Essa massa aqui você pode saborizar com casca de laranja, com as raspinhas ou de limão. Fazer uma massa de bolo de churros, que é só colocar canela em pó. No lugar aqui também, ó, você pode adicionar o cacau em pó. Aqui você adiciona, ó, 5 colheres de cacau em pó, também fica perfeita. Aprendeu essa massa, vocês têm uma massa para a vida inteira. Ó, ela parece uma mousse, né, de tão perfeita. E agora nós vamos colocar lá na nossa forma. Eu vou utilizar essas formas aqui, ó, de fundo removível, porque é mais fácil. Se você não tiver, não tem problema, tá bom? E agora na hora de untar, nunca, mas nunca untem as laterais da sua massa, porque senão a sua massa vai crescer assim, ela é entorta, por conta da gordura. Então você vai untar somente o fundo. E agora é só distribuir a massa na sua forma. Como eu quero apenas 2 camadas de massa em cada forma, eu coloco só até a metade, porque isso vai crescer e vai me dar 2 camadas de bolo.
Eu gosto de assar assim, porque eu acho que fica melhor depois para mim padronizar as fatias. E assa mais rápido também do que quando você enche a forma de massa. E agora é só levar nossa massa para assar por 20, 25 minutinhos no forno pré-aquecido a 180 graus. Faz o teste do palito. E para o nosso recheio, em uma panela com o fogo desligado, nós vamos adicionar uma caixinha de leite condensado, 4 colheres de leite em pó. Mexe muito bem até incorporar todo no leite condensado, porque senão vai ficar cheio de gruminho o seu brigadeiro. Então eu gosto de dissolver sempre essa parte com o fogo ainda desligado, mexendo. Assim que incorporou, adiciona uma caixinha e meia de creme de leite. Agora pode ligar o fogo e cozinhar o seu brigadeiro. O segredo é sempre estar mexendo e raspando as laterais. Esse brigadeiro, ele encorpa muito rápido, então você tem que ter um pouco de cuidado. Não precisa ter pressa, pode mexer com delicadeza. Vai lembrando de raspar sempre as laterais e o fundo, que ele vai já engrossando. Ele é bem rapidinho de fazer e bem fácil. Eu vou mostrar o ponto exato para vocês do brigadeiro para recheio. É assim, ele começa a soltar do fundo e ele fica mais firme, como se fosse um brigadeiro de enrolar, só que ele fica mais cremoso porque vai mais creme de leite. E esse é o ponto exato para o seu recheio. Agora é só reservar, deixar esfriar e vamos agora rechear o nosso bolo. Vamos começar fatiando ele. Eu gosto de marcar as laterais e depois eu venho com a faca e vou cortando ele por completo, que assim não tem o risco de eu cortar a massa torta, né? Gente, olha que massa mais linda. Olha os furinhos dela. Que maravilhosa. E ficou bem proporcional, eu gosto de cortar assim. Para rechear, eu gosto de usar esses saquinhos que é mais fácil de desenformar. Então eu pego esses saquinhos de mercado, abro as laterais dele, para ficar do tamanho grande, né, pra gente poder colocar na forma. Coloca ele dentro da forma. E começo a colocar a nossa massa. Nós vamos colocar a massa que vai ficar pra cima, porque quando nós desenformar vai virar o bolo, né? Então você coloca a parte de cima no fundo, ó. E é só molhar. Pra fazer essa caldinha eu usei leite condensado e leite. Eu faço a olho a medida dessa calda, mas é mais ou menos assim. Esse meu vidrinho eu coloco um pouco da metade pra cima de leite condensado e, desculpa, não é leite, gente, é água e completo com água. E é só mexer. Pode substituir também pelo leite, mas como já vai o leite condensado, você pode colocar água ali que dá certo e fica maravilhoso. E agora a gente vai fazer essa cinta de contenção. É só fazer esse brigadeiro em volta para o nosso recheio de Nutella não esparramar quando a gente colocar, porque ele é mais mole, né? Então você vai usar o próprio brigadeiro de leite ninho que nós fizemos para poder fazer essa cinta de contenção. Quando vocês vão usar geleia, essas coisas que são mais moles também de recheio, vocês sempre façam essas cintas de contenção. E esse brigadeiro do nosso recheio é maravilhoso para poder fazer essa cinta, porque ele não deixa vazar o seu recheio e fica bem certinho, bem bonito. E agora é só colocar a segunda camada, molhar com a nossa calda. Eu já disse que você pode fazer ela leite condensado e leite, ou leite condensado e água, que dá super certo. E não tenha medo, porque não estraga, né, gente? E agora nós vamos colocar a nossa segunda camada do nosso brigadeiro de leite ninho. Olha a cor desse brigadeiro, que maravilhoso que ele fica. E vocês estão vendo a consistência dele? Não é um brigadeiro duro, ele é um brigadeiro cremoso, gente. É maravilhoso. Esse brigadeiro é sensacional e dá pra você rechear vários bolos com ele, ó. Dá pra você fazer bolo de leite ninho com morango, bolo que nem de leite ninho com Nutella, bolo de dueto, bolo de leite ninho e geleia de frutas amarelas. Ixi, usem a criatividade aí pra rechear os bolos de vocês com esse brigadeiro que é maravilhoso. Molha novamente a nossa massa. E pode fechar. Eu gosto de fechar bem, assim, ó, veda bem com o pacotinho e leva para a geladeira por no mínimo 6 horas. E agora é hora da gente decorar essa maravilha de bolo. Eu gosto de passar um pouquinho de brigadeiro no fundo dele para poder grudar no nosso cake board e não correr o risco de dançar a hora que a gente estiver decorando. Então, eu coloco só um pouquinho de brigadeiro ali. E viro no meu cake board. E olha só porque eu gosto de montar no saquinho, gente, como que fica prático, viu? Sai facinho, maravilhoso. No início eu não fazia isso, gente do céu. Pensa na sofrência. Aqui eu tô utilizando um saco de confeiteiro para poder colocar a cobertura de brigadeiro. A receita do brigadeiro de colher já tem aqui no canal, é uma receita bem simples, eu já ensinei várias vezes,
Mas vou deixar aqui na descrição para vocês também a receita do brigadeiro de colher, tá bom, gente? E vou colocar o brigadeiro. Se você não tiver saco de confeiteiro, não tem problema, pode ir com a espátula mesmo colocando o brigadeiro para poder ir espatulando. É que eu gosto de usar o saco de confeiteiro, que eu acho que fica mais padronizado, mais fácil de trabalhar. Mas é questão de prática mesmo, tá bom, gente? Colocou o brigadeiro ali? Agora eu vou utilizar essa espátula. É uma espátula bem simples, é bem fácil de encontrar. E se você não tiver, você pode usar uma faca também, aquelas facas que não tem ponta, que é faca que a gente usa para passar doce no pão. Aquela lá também dá para você usar, dá para fazer essa parte aí maravilhosa. Essa parte é mais pra gente nivelar, porque a gente vai espatular ele mesmo com a espátula decoradora, né? Então, é mais para poder nivelar. Essa outra espátula também é muito boa, que ela, ó, vai tirando o excesso e vai deixando mais padronizado o seu bolo, mais lisinho, tá vendo? É mais fácil de usar ela. Também é uma espátula muito fácil de encontrar e baratinha, tá bom? Mas se não tiver, não tem problema. Dá para vocês fazerem com a faca tranquilamente. Já fiz muitas vezes. É que com o tempo a produção vai aumentando, então a gente vai comprando outros equipamentos para ter mais praticidade, né? Ó. Mas é bem facinho. E eu vou utilizar essa espátula decoradora, que deixa um efeito muito bonitinho, maravilhoso, e eu adoro esse efeito. Então, estou fazendo, só ir girando a boleira e passando a espátula delicadamente, que vai ficando certinho. Aqui no vídeo tá parecendo que o bolo tá torto, mas não é, ó. O cake board, ele saiu fora do meio, e daí por isso que ficou meio tortinho o bolo, mas olha, ele tá bem nivelado, bem certinho. Viram como é simples espatular o bolo? Vocês podem usar uma espátula, vocês podem usar uma faca, se vocês tiverem aí lisinha, que dá para espatular tranquilamente. Até por isso que eu quis trazer esse recheio. Não quis ensinar vocês a fazer a decoração de chantininho, porque daí seria uma outra receita. Aqui não, vocês aprenderam duas receitas de recheio, recheio de brigadeiro de colher e recheio de bolo trufado, e usou o próprio recheio para poder decorar o bolo. Para finalizar, você poderia colocar uma cerejinha aqui em cima, um morango, usar a sua criatividade. Poderia enrolar uns brigadeiros e colocar aqui em cima também, que ficaria maravilhoso. Eu vou colocar apenas uns granulados, porque eu vou usar uma decoração super especial para mim hoje. Então eu vou colocar uns granulados aqui, ó, na beiradinha. Então é isso, gente. Esse bolo eu fiz em forma de agradecimento a todos os meus seguidores lá do Instagram, nos 50k. Eu queria agradecer você que me segue aqui, me segue lá. E já dizer, se você não me segue lá no Instagram, corre me seguir, que eu sempre tô postando nos meus stories dicas do meu dia a dia, dicas de receita. E é muito bom me acompanhar lá. Então, muito obrigado por tudo, obrigada por ter me seguido até aqui. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Opa! Achou que eu tinha me esquecido de agradecer a você que me acompanha aqui no YouTube? Chegamos aos 10 mil inscritos aqui no YouTube e eu estou muito feliz e muito agradecida a você que está me acompanhando. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva para me dar essa força para continuar crescendo, né? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!